Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu querido. É um prazer muito grande tê-lo nesta oportunidade. Quero falar nesse instante com você sobre uma palavra de muita importância para que seja vivenciada no dia a dia da nossa existência. Quero falar sobre confiança. Há um salmo que chama-me muito a atenção, o Salmo de número 27, em que apresenta-nos o salmista Davi enfrentando um momento muito difícil, perseguição, ciladas, todas as sortes de infortúnios que tentavam lhe roubar a paz, promover aflição e inquietação. No entanto, este salmo é um salmo de extraordinária beleza, porque em meio a tudo isso, em meio a todas as aflições e todas as circunstâncias que o salmista vivia ou vivenciou, ele se manteve confiante, se manteve firme. E este salmo nos traz ensinamentos extraordinários. Pelo menos nós podemos aprender dele três coisas importantes. Primeiro, que a confiança é necessária para vencermos o medo. Veja que o salmista ele vai dizer: ainda que estoure uma guerra contra mim, todavia confiarei no Senhor. Ou seja, ainda que estoure uma guerra, que um exército se levante contra mim, todavia confiarei no Senhor. Veja que convicção, veja que decisão de um homem que confia plenamente em Deus. E isso nos traz ensinamentos porque, se de fato queremos vencer o medo que sobrevém em nossas vidas, é preciso que nós exerçamos confiança. Confiemos plenamente no Senhor. Veja que quando você faz a leitura deste salmo por completo, você vai perceber que levantaram mentiras, calúnias, perseguições. Saul e os seus homens se levantam e perseguem Davi, porém, ele estava plenamente convicto que iria vencer, permanecendo confiante, não temendo as ameaças, as calúnias. De fato, é muito preocupante alguém se tornar refém do medo, porque o medo, ele prende as nossas ações e nos mantém aí aprisionados a um sentimento que provoca várias reações, frustrações, decepções, e ficamos assim neutralizados muitas vezes diante do medo. Mas o salmista diz que não, que é possível, mesmo que um exército se levante contra ele, todavia ele confiaria no Senhor. Portanto, eu, você e nós precisamos exercer esta confiança no Senhor. Uma outra grande importância que eu vejo quando leio e estudo esse salmo, eu percebo que a confiança se faz necessária em nossas vidas para que nós vençamos a incredulidade. Oh, meu irmão, quantas vezes as circunstâncias são contrárias àquilo que nós planejamos? Quantas vezes criamos ou enfrentamos situações adversas que causam-nos situações um tanto quanto conflitantes e que nós às vezes ficamos incrédulos diante de situações em que ficamos pasmos e deixamos-nos levar pela incredulidade. O salmista ele chega a dizer no salmo: eu creio que verei a bondade do Senhor. Ou seja, ele diz exatamente: eu creio que a bondade do Senhor me seguirá para sempre. O Salmo 23, ele já havia falado sobre a questão da bondade do Senhor. Eu me lembro de Jó. Jó, ele disse: ainda
eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Então o salmista ele estava convicto de que ele precisaria se manter crendo, confiante na bondade do Senhor. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós nos lembramos e vemos ali o relato de um homem chamado Tomé. Tomé, que em dado momento viveu um tanto quanto uma situação conflitante, angustiante, que perdeu a esperança, perdeu a confiança nas promessas, em tudo que Jesus tinha dito. Porém, Jesus Cristo havia dito que iria ser perseguido, que seria traído, seria entregue, seria morto e iria ressuscitar, e que os discípulos fossem para Jerusalém. E Tomé não esteve nessa perspectiva. Tomé se ausentou. Quando Jesus veio, Tomé não estava. E quando disseram a notícia a respeito de Jesus, Tomé permaneceu incrédulo. Jesus Cristo vem e chega a ele e diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Continuemos crendo, porque a nossa confiança nos faz vencer a incredulidade. A terceira e última grande importância nesse requisito de nós mantermos a nossa confiança é que o salmista ele termina este salmo com o versículo dizendo: espera, pois, no Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Veja que o salmista ele traz uma palavra de esperança ou de esperar no Senhor, animar-se e fortalecer o coração. Muitas vezes nós não esperamos, muitas vezes nós nos desesperamos, nós tomamos decisões precipitadas, nós queremos agir do nosso modo, da nossa maneira, e o salmista diz que não. O salmista, mesmo sendo perseguido, enfrentando o que ele estava enfrentando, passando tudo o que ele estava passando, o salmista ele traz esse alento para o seu coração. Esperar pacientemente no Senhor, animar o coração. Isso me faz lembrar do escritor aos Hebreus, quando ele diz lá no capítulo 10, espera mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que cremos para a conservação da alma. Portanto, meu amigo, não se desanime, continue confiando, continue nessa perspectiva de firmeza, de fortalecer o seu coração, confiando no Senhor, porque você irá vencer. Não haverá medo, não haverá essas circunstâncias adversas que tentam roubar a sua paz, mas você irá vencer todo e qualquer sentimento de medo e continuar avante na perspectiva de que, por mais danosa, por mais complicada que seja as circunstâncias, a situação que queira lhe neutralizar, que queira paralisar a sua fé, tornar você incrédulo diante das situações, pensando que não haverá de acontecer ou de se cumprir, creia que a bondade do Senhor dura para sempre, e assim você, crendo na bondade de Deus, vencerá a incredulidade. Mas aí você vai permanecer confiando, porque com a confiança no Senhor, você irá esperar. Não tomar decisão precipitada, não se desesperar, mas esperar naquilo que Deus está fazendo. Eis que eu faço uma grande obra e Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele começou. Ele tem um propósito na tua vida, Ele te ama, Ele te criou para que você seja um vitorioso, mesmo sendo convicto que a palavra de Deus nos ensina, no mundo tereis aflições, mas a palavra de Deus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus está conosco. Ele já nos deu o caminho, a verdade e a vida, porque Ele de fato se fez este caminho, esta verdade e a vida, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Continue nos acompanhando aqui no canal da Missão Revitale.
não é, seguindo, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal. Sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.